Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de escravos no Brasil. Ao tratarmos sobre a condição do escravo no Brasil, somos muitas vezes tentados a salientar repetidamente a situação degradante desses sujeitos históricos. De fato, o trauma causado pelo sequestro na terra natal e a imposição de uma rotina de trabalho acaba justificando tal perspectiva. Contudo, muitas vezes deixamos de salientar a possibilidade de processos dinâmicos que vislumbrem o escravo como uma figura ativa no contexto histórico em que viveu. Então, se de um lado a gente enxerga a escravidão como uma coisa negativa, como algo que veio para de forma degradante, né? O escravo sofreu demais por ele ter sido escravizado. Por outro lado, a gente vê na história do Brasil, e se não fosse o papel do escravo na nossa cultura, o trabalho que ele fez, né? E que ele construiu, nós não podemos deixar de lado. A gente não pode dizer que ele não fez nada, que ele não foi importante para o desenvolvimento do Brasil. Então, graças ao trabalho escravo, apesar de ter sido uma forma negativa de se usar o trabalho escravo, mas teve essa questão, né, da sua participação na cultura, no desenvolvimento da sociedade brasileira. Uma questão que pode mostrar esse escravo de outra forma pode ser vista quando tratamos das funções desempenhadas por esses durante e após o período colonial. Em geral, por conta da grande demanda inerente a esse tipo de atividade, muitos escravos eram conduzidos até as propriedades monoculturas envolvidas no desenvolvimento do mercantilismo europeu. Ao longo do dia, eles desempenhavam diferentes funções, trabalhando nas lavouras e demais instalações da propriedade rural. Ao fim de um exaustivo dia, os escravos eram conduzidos até a senzala para descansar para o próximo dia de trabalho. Nesse local, eles acabavam firmando laços de socialização e até mesmo utilizavam daquele momento para promoverem algumas manifestações culturais. Contudo, não podemos nos limitar ao ambiente da lavoura e da senzala quando falamos de escravo. Na residência do proprietário, havia uma parcela de escravos que se dedicava ao cuidado das tarefas ligadas ao ambiente doméstico. Geralmente, esses escravos possuíam uma condição de vida relativamente melhor e acabavam também se relacionando mais aproximadamente com a família de seu senhor. Em algumas pesquisas, temos a descrição de situações em que escravos desempenhavam funções que só eram possíveis por meio de um laço de confiança com seu dono. Nos centros urbanos, a recorrência desses escravos domésticos também era bastante expressiva. Ao saírem de casas, algumas mulheres pertencentes à elite costumavam vestir suas escravas com luxuosas peças e acessórios para rechaçar sua condição social abastada. Que ela tinha posse, que ela tinha riqueza, ela gostava de se mostrar, né? Não sendo um espaço ligado à exploração da terra, devemos salientar que as cidades abriram portas para que muitos escravos fossem utilizados em outras atividades econômicas.
Muitas vezes, aproveitando das habilidades de um negro, o proprietário acabava transformando em um escravo de ganho, entre aspas. Nessa situação, o escravo ele poderia vender doce de tabuleiro, realizar o transporte de cargas de pessoas, cuidar de um estabelecimento comercial ou fabricar algum utensílio. Geralmente, o seu dono ficava com a parte maior dos lucros obtidos ao longo do dia, e a parcela destinada ao escravo poderia ser utilizada para alimentação, vestuário e até mesmo para a compra de sua alforria, que era a sua liberdade, né? Em outros casos também, podemos assinalar a existência dos chamados escravos de aluguel. Geralmente, um senhor que passava por dificuldades financeiras ou não tinha meios para explorar todo o seu plantel, ele acabava cedendo parte de suas peças para um terceiro, que em troca lhe recompensava com uma quantidade de dinheiro. Então, alguns escravos eles foram emprestados dessa forma. O dono do escravo ganhava dinheiro para emprestar o seu escravo a outra pessoa. No distrito diamantino, por exemplo, vemos que a própria administração colonial utilizou desse recurso para empreender a extração de pedras preciosas no século XVIII. Por meio dessa breve explanação, observamos que a compreensão do negro como sujeito histórico vem perdendo sua tradicional imagem de escravo subordinado. Ultimamente, nossas obras permitem valorizá-lo como indivíduo portador de suas próprias tradições, e dessa forma a condição de escravo não mais anula a sua capacidade de interferir no tempo em que viveu, né, através da sua participação no meio social, através de ações, estratégias que lhe concedem voz própria do seu trabalho e da sua luta, que pode ser reconhecida dentro da própria realidade brasileira. É muito interessante a gente estudar esse contexto diferenciado, né? Porque se antes a gente viu o escravo, o negro, né, somente pelo lado do escravo que apanhava, que era uma pessoa que sofria, né, que era vendido, mas tem esse outro lado que a gente precisa entender, que ele participou da vida social, que alguns conseguiram lugares melhores para sobreviver, mas outros também foram vendidos, foram emprestados, era como se fosse um negócio, e eles estavam em todo lugar. Eles estavam dentro das casas dos senhores, eles estavam no trabalho, pegando no pesado, plantando, carregando, fazendo a parte mais pesada. E quando eles se reuniam na senzala, eles tinham um relacionamento entre eles, e aí eles podiam desenvolver alguma atividade cultural, eles cantavam, eles faziam capoeira, né? E isso representou para a história um marco que interessante, que vai ser atrelado à nossa cultura graças a esse contato que nós tivemos com a participação do negro no trabalho aqui no Brasil. Hoje eu só queria mesmo falar dessa visão diferenciada do negro. E nós ainda vamos falar sobre a sua participação e sobre a vida econômica e a sua participação social na nossa sociedade, ok? Tchau.